Fala Conselheiro, eu sou o Daniel Pérez, administrador das redes sociais Fala Conselheiro. Nós temos o canal Fala Conselheiro Consultoria no YouTube, onde esse vídeo será postado e compartilhado nas nossas redes sociais. E nós vamos falar das 5 representações que o Conselho Tutelar faz. Uma delas é o Ministério Público, uma delas apenas. Nós costumamos falar muitas vezes que vamos representar ao Ministério Público. Só que apenas uma vez o Conselho representa direto ao Ministério Público. Todas as outras vezes, essa representação, as outras 4 vezes, é o Poder Judiciário, direto, sem a intermediação do Ministério Público. Estou usando aqui o Estatuto da Criança e Adolescente atualizadíssimo do nosso companheiro lá do Pará, o professor Sérgio Borges, uma pessoa extraordinária, um estatuto assim excepcional. Então eu gostaria de indicar para vocês que vocês podem adquirir este estatuto atualizadíssimo com a última atualização que houve no Estatuto da Criança e Adolescente pelo nosso companheiro professor Sérgio Borges. Então ele tem também os seus perfis no Facebook, no Instagram. Acione ele aí e peçam o seu estatuto, porque você precisa de ter um estatuto atualizado. Então, indo para o nosso assunto, que são as 5 representações que o Conselho Tutelar faz: uma ao Ministério Público e 4 ao Poder Judiciário diretamente. Isso é uma condição postulatória importantíssima. Só quem pode representar direto ao juiz geralmente são advogados, né, que tem OAB, o próprio promotor de justiça pode representar direto ao juiz e a Defensoria Pública, que são advogados constituídos pelo Estado ou advogados dativos. Então você vê que o Conselho Tutelar tem um poder muito grande, um poder postulatório de representação. E nós vamos ter no artigo 136 apenas 3 dessas representações. E a primeira delas já vem de cara, que o Conselho Tutelar tem a autoridade para representar quando as suas deliberações, a deliberação do colegiado do Conselho Tutelar, é descumprida injustificadamente. Então, essa representação é uma das representações que o Conselho faz. Eu não posso elencar cronologicamente, mas é a primeira representação citada no artigo 136, que diz, no artigo 136, inciso 3º, né, a linha B, representar a autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. Então, assim, quando o Conselho deliberar uma medida protetiva a uma criança ou adolescente que esteja em risco social, em vulnerabilidade, que se enquadre lá nas hipóteses previstas no artigo 98 ou 105, o Conselho Tutelar, ele delibera uma medida protetiva e requisita um serviço. Se esse serviço não for efetivado pelo poder público, pelo poder executivo, por quem ele for, a quem ele for requisitado, e for de maneira injustificada, ou ainda que a justificativa não atenda aos princípios e as normas de proteção à criança e adolescente, que é dever do Estado, o Conselho Tutelar pode representar direto a autoridade judiciária, não ao Ministério Público. Então essa é uma das primeiras representações que o Conselho Tutelar faz. A segunda representação que o Conselho Tutelar faz, ela é meio... Algumas pessoas confundem, porque ela não vem clara e explícita qual é esse tipo de representação, que é a que é previsto no artigo 10º, representar em nome da pessoa, da família, contra a violação dos direitos previstos no artigo 220 da Constituição, parágrafo 3º, inciso 2º. É quando uma criança ou adolescente é exposta em TVs, rádio, televisão, a sua imagem. Por exemplo, um adolescente cometeu um ato infracional, ele vai lá e tem o seu rosto exposto no jornal da cidade, em alguma rede social. Então, o Conselho Tutelar pode representar essa entidade, esse jornal, essa televisão, imaginem, né? Diretamente à autoridade judiciária, ok? Então fica mais ou menos aí explicada essa questão. Para isso você precisa ler o artigo 220, parágrafo 3º da Constituição, quando fala que o Conselho tem esse poder de representação e essa condição postulatória. E a representação que a gente fala muito de representar o Ministério Público, porque é uma ligação muito mais próxima do Conselho Tutelar com o Ministério Público, às vezes, do que com o Poder Judiciário. É a representação para suspensão ou destituição do poder familiar. E essa é uma
uma representação, e é a única que o Conselho faz ao Ministério Público, muito séria, porque ela precisa constar no bojo dessa representação todas as medidas tomadas, as medidas protetivas, tudo que foi feito, e tudo que foi feito é reduzido a termo. O Conselho não pode só representar, narrar um texto e representar pedindo a suspensão ou a destituição do poder familiar daqueles pais. Ele precisa mostrar o que foi feito, ele precisa anexar os documentos, ele precisa anexar os encaminhamentos que foram feitos, as medidas protetivas aplicadas, por exemplo, a advertência dada aos pais responsáveis no contexto e na condução da história da vida dessa família. Então é uma das representações e a única que se faz ao Ministério Público. Para que esse vídeo não fique muito grande, nós vamos falar das outras duas representações que o Conselho Tutelar faz, que eu marquei aqui nesse estatuto maravilhoso do professor Sérgio Borges, que é comentado, inclusive, tem vários comentários, você precisa adquirir. Temos também a representação prevista no artigo 191, e eu queria ler para você, porque é desconhecido, as pessoas, muitas vezes os conselheiros não conhecem a apuração de irregularidades, entidades de atendimento. Quais são essas entidades de atendimento? Estão lá elencadas no artigo 90, depois dá uma lida lá. As entidades de atendimento à criança e adolescente, elencadas no artigo 90 do Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei Federal 8.069. O procedimento de apuração de irregularidades em entidade governamental ou não governamental terá início mediante portaria da autoridade judiciária, ou representação do Ministério Público ou do Conselho Tutelar. Olha a equiparação de autoridade que o Conselho tem a esses outros dois poderes, que são o Ministério Público e o Poder Judiciário, de representar por irregularidade num abrigo, numa instituição de acolhimento, numa casa de passagem e até em entidades que praticam medidas socioeducativas. Você vai ver isso lá no artigo 90, quando o Conselho também, o Estatuto também fala da atribuição do Conselho Tutelar de fiscalizar essas entidades no artigo 95. E nós vamos ver a última delas, dessas 5 representações que o Conselho Tutelar pode fazer. Uma só ao Ministério Público e as outras 4 direto ao Poder Judiciário. É óbvio que tem que estar subsidiada de todos os anexos, das medidas protetivas, das advertências, de documentos que comprovem a eficácia daquela representação para que ela seja aceita. Precisa constar o nome das pessoas, minimamente, endereços, se possível, para que ela possa ser aceita pela autoridade judiciária ou pelo Ministério Público, que é a última das representações, que é prevista no artigo 194, ela está aqui. E eu queria ler o início, da seção 7ª da apuração de infração administrativa prevista as normas de proteção à criança e adolescente. O procedimento para apuração, para imposição de penalidade administrativa. A infração às normas de proteção à criança e adolescente terá início por representação do Ministério Público ou do Conselho Tutelar. Então a gente vê aqui 5 representações que o Conselho Tutelar faz, 4 delas ao Poder Judiciário diretamente. Ok? Então isso mostra uma condição postulatória muito poderosa, mas que precisa estar subsidiada com documentos, anexos e com um texto, uma síntese bem elaborada, e também mostra a única representação que se faz ao Ministério Público